Vascaíno. E como prometido, o diretor de futebol do Vasco, Rodrigo Caetano, está conosco aqui hoje, nos agraciando com a sua presença aqui no A Voz do Vascaíno, sem dúvida um dos melhores profissionais do Brasil, se não o melhor, a nível de futebol. Na mesa conosco, Mauro Bremer, direto de Santa Catarina, Jorge Luiz Alves Bezerra, representante da campanha Vasco Dívida Zero, Eduardo Wimmer e o nosso convidado especial, diretor de futebol do Vasco, Rodrigo Caetano, estando ainda para chegar, o José Pedro Mota, membro do Conselho Deliberativo do Vasco. Vamos para o boa noite. Vamos para o boa noite do nosso convidado especial, Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Vasco, a quem eu já agradeço a oportunidade que você está nos dando, Rodrigo, de estar aqui conosco. Você sempre foi solícito comigo desde o primeiro contato, já agradecendo a sua presença e já pedindo para você dar o seu boa noite, seu destaque inicial para a nação vascaína. E dizer que o teu lugar é no Vasco, né? Já que você estava no Fluminense e voltou muito bem. É contigo. Boa noite, Michel. Boa noite a todos os amigos. Principalmente a todos os vascaínos que eu havia até falado para você e para os demais colegas fora do ar, que um dos maiores motivos da minha volta foi justamente o período em que eu estive fora, o carinho que eu recebi de todos os vascaínos. Sempre foi de reconhecimento, de até certo ponto gratidão pelo trabalho. Então, quando realmente apareceu a oportunidade da minha volta, mesmo o Vasco fez uma queda, eu não podia pensar duas vezes e espero que a gente consiga terminar esse ano de 2014 de uma forma digna, né, com o título da Série B, quem sabe também indo o mais longe possível na Copa do Brasil. A gente vem trabalhando muito para isso. Eu sei o quanto o torcedor é faminto por títulos, assim como nós, que fazemos hoje parte desse grande clube. Obrigado, Rodrigo. Nós agradecemos a sua presença e você que tem que realmente tirar leite de pedra para sempre manter esse elenco na mão, porque realmente a situação financeira do Vasco é muito complicada e já não é de alguns anos agora. Infelizmente, às vezes, nós temos que aturar, pelo menos na minha opinião, alguns jogadores no elenco fraquíssimos, mas é tudo também pela condição financeira do Vasco, e aí vem o trabalho do diretor e um profissional competente como você é. Mauro Bremer, seu boa noite rapidinho, já a sua primeira pergunta para o nosso convidado especial. Rodrigo, boa noite. Prazer tê-lo aqui na nossa bancada, participando do nosso programa. Uma satisfação enorme receber você aqui. Boa noite aos demais integrantes da mesa também e a todos que nos acompanham pelo YouTube. Rodrigo, eu acompanho o teu trabalho já há algum tempo, porque minha vida profissional é no Rio Grande do Sul e desde a sua época, da sua passagem pelo Grêmio. Você colocou o Grêmio novamente na Série A do Brasileiro, pelo menos entregou, saiu de lá, veio para o Vasco, num momento extremamente conturbado, o time disputando a Série B, uma situação inédita para nós na época, e você certamente teve muito trabalho. Devolveu o Vasco novamente para a Série A, com o título da Copa do Brasil, que eu tenho certeza que a imensa torcida vascaína lhe é muito grato. Assim, obviamente, como todos os outros que participaram. Bom, a minha pergunta, na realidade, o que te fez voltar para o Vasco novamente? Acredito até que encontrando um cenário pior ainda do que aquele que você viu em 2009. O que te fez voltar, sabendo que também outros clubes estavam querendo contratar você? Eu só posso imaginar que você é vascaíno, né? Mas, enfim... Mauro, posso só fazer uma correção? Ele só não foi campeão brasileiro em 2011 porque lá o verdureiro lá de São Paulo, juntamente com a CBF, impediu que nós fôssemos campeões. Porque o Vasco ia ser campeão. Não, mas brasileiro também iria conquistar o pentacampeonato. Mas eu conto com o que aconteceu conosco, que foi a Copa do Brasil. Então, o que te fez voltar para o Vasco? Reiterando novamente, que eu acredito que o cenário de esse ano, quando você voltou, está muito pior do que você encontrou em 2009. Bom, Mauro, boa noite, prazer
mesmo falar contigo também. Primeiro dizer que a minha decisão primeira de sair do Grêmio foi a mais acertada na minha carreira. Eu fui criado dentro do Grêmio como atleta, depois como executivo. Tive oportunidade de viver momentos maravilhosos no Grêmio também, ter participado daquela Batalha dos Aflitos, algo que vai ficar na cabeça de todos os gremistas. Lembro muito bem que no final de 2008 o Grêmio era vice-campeão brasileiro, com vaga na Libertadores, e eu tive o convite para um projeto novo no Vasco, que era praticamente recomeçar do zero, né? E naquele momento eu transferi a minha família para cá, para o Rio, era tudo novo, era realmente um desafio muito grande. Eu volto a dizer, a forma como eu fui abraçado pelos torcedores e a forma como eu tive condições de trabalhar no Vasco, realmente foram coisas que ficaram marcadas para mim. E aí o retorno, eu te diria o seguinte, respondendo a tua pergunta, os 2 anos que eu estive fora, certamente eles definiram a minha volta. Pelo simples motivo de que onde eu ia, por onde eu passava, o carinho do torcedor vascaíno era diferente. Né? E é claro que hoje não resta a menor dúvida para ninguém que sou vascaíno. Isso aí, meus filhos são, minha esposa por todo esse diferencial na questão da minha primeira passagem já. É impossível você não levar consigo a forma diferente com qual o Vasco abraça as pessoas. E eu digo isso muitas vezes, até como curiosidade para vocês, para os próprios atletas, quando nós vamos contratá-los. Nós temos problemas financeiros, temos problemas estruturais, mas aquele atleta que passa pelo Vasco, ele certamente tem vontade de voltar, tem vontade de permanecer. Isso é dito por mim e é confirmado depois pelos atletas que passam por aqui. Então, no momento em que encerrou meu contrato com o clube anterior, e eu tive o convite no dia seguinte, né, da minha saída, eu não passei a não ouvir mais ninguém, e já me vi dentro do projeto, já iniciei já os trabalhos juntamente com a direção para a reformulação da equipe. Em relação a fazer essa comparação, a diferença de 2009 para agora é o fato, que aí eu vejo com um pouco mais de dificuldade, essa descrença, não só do torcedor, mas do mercado como um todo, né? Você atrair novamente os jogadores e saber, não, vamos participar da volta do Vasco à primeira divisão, você divulgar isso, convencer os atletas, aí sim é um trabalho muito mais árduo, porque da primeira vez era a primeira queda na história, então você tinha esse apelo, agora não, mas eu acredito que nós tivemos aí no campeonato estadual uma amostra de que a gente em tão pouco tempo montou uma equipe competitiva. E eu tenho realmente muita esperança de que tenhamos aí um segundo semestre excelente. Realmente é motivo de orgulho e acho que tem que ser para o torcedor também. E esses atletas que hoje fazem parte do nosso elenco, eu sempre gosto de citar atletas que tinham outras ofertas, o Vasco não gastou absolutamente quase nada para montar esse time, então teve também o desejo dos atletas em virem, e aí eu cito o nosso goleiro, que é um goleiro de seleção, melhor, de Copa do Mundo, o próprio zagueiro Rodrigo, que foi eleito um dos melhores zagueiros no último Campeonato Brasileiro, nosso meio de campo, composto pelo Guinha Azul, que é uma referência também, o Douglas, que saiu do Corinthians para vir para o Vasco, agora a vinda do Kleber, quer dizer, para citar alguns jogadores renomados e que tinham outras opções, e estão conosco. Então, nessa nossa volta, agora, a disputa da Série B, nessa nossa volta à disputa em São Januário, que o torcedor reconheça isso. É importante para nós que voltemos a ter São Januário como um grande diferencial, como um grande caldeirão mesmo, que foi, muito bem lembrado, naquela nossa caminhada em 2011 na Copa do Brasil, onde realmente foi um diferencial muito grande a nosso favor, e também, né, se realmente o nosso adversário lá, o Corinthians, não tivesse sido tão favorecido, eu acho que o Vasco no mesmo ano certamente teria ganho a Copa do Brasil e o Brasileiro, porque fez por merecer. Mas é um momento distinto. Acho que deu uma pequena picotada. Rodrigo? Foi o Vasco que foi durante toda essa história. Tá certo. Mauro, você quer falar ainda? Não, Mauro, eu quero só deixar registrado aqui, Rodrigo,
Poxa, essas palavras que você acabou de nos falar aqui, eu diria de nos brindar, de que você, sua esposa, seus filhos são vascaínos, meu irmão, essa aí realmente bateu forte mesmo. Então, sinta-se abraçado aqui pelo pessoal de Santa Catarina, que tem uma torcida do Vasco enorme. Eu acompanhei alguns jogos do Vasco no Rio Grande do Sul, como eu te falei, a minha vida profissional é no Rio Grande do Sul. O fato de no Rio Grande do Sul terem duas equipes que monopolizam o futebol gaúcho e ter uma torcida tão apaixonada, e você com essa ligação tão grande que você teve com o Grêmio, e você falar isso para nós aqui agora, Rodrigo, de coração, eu estou realmente emocionado e muito feliz de ter ouvido isso que você falou. Por favor, transmita um grande beijo, um grande abraço para toda a sua família e a você também, é claro. Tem toda a razão, Mauro. Eu também aqui fiquei emocionado na hora que ele falou isso. Fala, Rodrigo, pode falar. E reiterando, Michel e Mauro, não tem demagogia aqui não, viu? Eu afirmo para vocês porque é a mais pura verdade, não escondo de ninguém, inclusive não escondi isso no clube anterior, né, antes do meu retorno. Todos sabem, é claro que eu sou profissional, mas o diferencial da forma como eu e minha família fomos abraçados aqui no Rio de Janeiro pelos vascaínos, eu não tinha nem o direito, né, de pensar em não ter essa relação de torcedor pro Vasco. Vocês podem ter certeza que isso não tem prazo de validade, né? E é uma coisa que eu falo com muito orgulho. O Mauro, que conhece a minha cidade, é uma cidade pequena, mas é uma cidade lá onde a minha família lá deve ter hoje em torno de 40, 50 membros espalhados pelo interior lá, e todos eles são vascaínos, inclusive na casa de minha avó de 96 anos lá tem hasteada lá uma bandeira do Vasco, que é para ter como referência isso. Olha, eu te confesso que eu fiquei surpreso, eu pensei que você era gremista, mas sabia que, mesmo quando você estava no Fluminense, aliás, o Fluminense que é tudo que é do Vasco, é impressionante, mas isso aí é um comentário meu, não seu, você já atendia programas vascaínos, isso aí eu me lembro bem, mas pensei realmente que você era gremista e fiquei bastante surpreso, uma surpresa muito grata. É isso. Jorge Luiz Alves Bezerra, representante da campanha Vasco Vida Zero, uma pergunta para o Rodrigo. Boa noite a todos, a imensa torcida do Vasco em todo o Brasil e em todo o mundo. Para mim, Michel, Mauro, Guimer, é uma satisfação enorme voltar aqui ao A Voz do Vascaíno. E hoje, mais ainda, com a presença de Rodrigo Caetano, e sem querer falsas palavras aí, pode ser considerado hoje um dos maiores dirigentes do nosso futebol, porque além de ele ser um excelente dirigente de futebol, já tem provado isso desde o Grêmio, a primeira passagem pelo Vasco e agora a segunda, tem, sem querer, já falando em política, né, tem dirigente aí que está até com medo de que o Rodrigo Caetano pode não permanecer no cargo caso venham a vencer as eleições. Então, Rodrigo, deixo aqui o abraço fraternal do pessoal da Vasco de Vida Zero, que tem um apreço muito grande por você, eu tenho certeza disso. Trabalho aqui com todos eles todos os dias e a gente sempre fala do seu trabalho, mas entrando na seara do seu trabalho aí como diretor de futebol do Vasco, brilhante trabalho de dirigente de futebol do Vasco, eu gostaria de saber, Rodrigo, se caso você permaneça como diretor de futebol do Vasco após essa conturbada eleição do Vasco da Gama, se existe o interesse de fazer, junto com a diretoria do Vasco, um planejamento mais a longo prazo com relação
ao time de futebol, né, vamos dizer assim. Porque o que a gente tem visto nos últimos anos é que o time do Vasco da Gama ele vem sendo formado às pressas quando há um raiz, vamos dizer assim. Né? O clube passa por algum problema e aí se contrata pontualmente ali em algumas situações. Foi o caso agora da chegada do Kleber, né, com a grande aquisição para o Vasco da Gama. Eu acredito que ele deva ser bem importante nesse tomada do segundo semestre. Então, caso isso se confirme, a sua permanência, mesmo após a eleição de um novo presidente, se existe a possibilidade de se fazer um planejamento mais aprofundado para, no máximo, 2 temporadas, a gente ter um time mais, vamos dizer assim, competitivo em relação, a gente já prevendo aí um retorno à primeira divisão, à elite do futebol, que não pensamos em outra coisa a não ser essa subida de retorno do Vasco da Gama à primeira divisão, à elite do futebol. Bom, Jorge, Boa noite. Primeiro, boa noite também, Jorge, te parabenizar e te parabenizando é extensivo a todos os demais componentes dessa grande campanha, elogiável, inédita e inusitada na história dos clubes, né? Do Vasco Dívida Zero, vocês estão totalmente de parabéns, isso mostra o tamanho, né, da nossa torcida e principalmente o comprometimento da nossa torcida. Eu te diria que não é nem o caso de pensar, é uma obrigação nossa, né, para o futuro presidente que assumir, sentar para conversar e falar sobre o planejamento, porque terá um mandato de 3 anos. Eu lembro muito bem que esse foi um ciclo no qual eu vivenciei no clube. Na chegada em janeiro de 2009, após o título da Série B, e lembro que naquele mesmo ano, disputando a Série B, nós só não fomos para a final da Copa do Brasil, porque também tivemos um prejuízo, né, do apito, lá em São Paulo, contra o Corinthians, no qual tivemos um pênalti em cima do Elton, eu lembro como se fosse hoje, escandaloso, e aquilo já era 40 e tantos do segundo tempo, e certamente em vencendo faríamos a final com o Internacional. E depois 2010 foi um ano difícil, um ano de uma transição, difícil montagem, que graças a Deus teve a parada para a Copa do Mundo, onde conseguimos trazer alguns jogadores, e aí 2011 foi o ápice desse ciclo, né? Se estendeu ainda um pouco dentro de 2012, com a bela campanha na Copa do Brasil, mas aí a interrupção veio logo a seguir, né, Jorge? E é isso que o Vasco não pode permitir que ocorra novamente. O 2013 foi consequência, creio eu, na minha opinião mesmo à distância, dessa interrupção do ano de 2012. Você nunca pode mudar radicalmente a fotografia de um time. E foi o que aconteceu. Nós tivemos em final de 2012 aí a saída de jogadores importantes do clube, né? Não só saiu o Dedé, como Fernando Praz, Fagner, Alexandro, Diego, quer dizer, essa mudança ela deve ocorrer, mas de uma forma um pouco mais de cautela, né? Um pouco mais de cuidado, você vai rejuvenescendo a equipe. E por isso mesmo o Vasco agora inicia novamente esse ciclo. Eu só espero que ele seja um pouco mais longo a nível de permanecer com a base de time. Muito se falava a nível de goleiro, e quando nós contratamos o Martin Silva, é o jogador hoje com o período mais longo de contrato dentre aqueles que chegaram. Eu nem cito os jovens, porque os jovens é uma obrigação do clube estar renovando os seus contratos, e isso a gente fez com todos, e essa semana nós vamos finalizar do Luan também, né, que independentemente no futuro o Vasco precisar realizar uma venda, é obrigação nossa ter o vínculo desse atleta e ter a tranquilidade, até mesmo para que ele renda dentro do campo e posteriormente possamos fazer uma boa venda. Então eu só espero que haja também o desejo do futuro presidente, da minha permanência, porque eu tenho que ser, e aprendi isso aí sim, quando estava lá no Grêmio, fazendo parte da minha formação, que nós temos que ser bastante fiéis com a instituição, né, com o clube. E esse é a minha obrigação, independentemente de quem for o futuro presidente, que a gente possa sentar e discutir a respeito do futuro do clube, e se for bom para todas as partes, é óbvio que seria bom a gente estar junto.
Tá certo. Se você sair, estamos fritos de vez. Já não tem quase planejamento. Agora, isso também ocorre, né, Rodrigo? Pelos contratos curtos que infelizmente o Vasco, pela condição financeira, às pressas, como o Jorge falou, tendo que montar aqueles times e uma base do Vasco que está longe de ser a base que o Vasco merece. Aliás, é a pergunta que eu vou te fazer já depois do Vime. Eduardo Vime, uma pergunta para o convidado. Boa noite, Rodrigo Caetano, prazer em vê-lo. Já vi você algumas vezes lá nos treinos do Vasco, agora conversando diretamente contigo. Eu tenho uma pergunta assim, o Vasco em dívida com salários atrasados, como você faz para administrar essa situação com jogadores que são profissionais, claro, e querem naturalmente receber em dia, e ao mesmo tempo convencer um outro profissional a jogar no Vasco nessa situação? Porque é muito complicado, você tem um profissional, ele quer, claro, com direito, com toda certeza, ter o salário dele recebido em dia, e ao mesmo tempo você convencer jogador e vai convencer um outro jogador de outro clube, que eles entram em contato entre eles, você sabe disso. Como é que está o salário aí? Ele falou, pior que eu vou falar assim, está atrasado. E como convencer um profissional, não, lá no Vasco não vai atrasar, e não é verdade. A gente sabe que, infelizmente, a situação atual do Vasco é muito complicada. E até vai ter agora uma questão também, depois eu puder, se tiver tempo, uma outra pergunta eu farei. Mas essa é a primeira pergunta. Como é que você faz para administrar uma situação dessa, que eu sei que é uma situação muito difícil? Bom, Eduardo, boa noite também, é um prazer falar contigo. Boa noite. Eu te diria o seguinte, que o que pauta o meu trabalho, e isso sempre foi até o grande motivo, né, de eu ter migrado, ter encerrado a minha carreira como atleta e ter me preparado para fazer essa função, pauta é a transparência. Porque quando eu, atleta ainda atravessava também problemas financeiros, isso invariavelmente alguns clubes mais, outros menos, né? Porém, o que como atleta eu mais desejava é que me fosse sempre falado a verdade. Sempre fosse me colocado a situação atual do clube e as explicações. Então, eu convivo diariamente com os atletas e comissão técnica, funcionários do departamento de futebol. É minha obrigação estar explicando e principalmente dando as justificativas para os problemas que enfrentamos. Até porque também sou remunerado e faço parte de todo esse bolo. Agora, é uma situação bastante difícil. Quando eu falei que a diferença de 2009 para agora era justamente essa, é porque lá era um fato inédito. Então todos ali estavam engajados em fazer o Vasco voltar. Agora você recuperar novamente toda essa, digamos, esse discurso não é nada fácil. Mas eu prefiro sempre ver pelo lado positivo, de que esses atletas que estão no elenco, e é por isso que eles devem ser valorizados, porque esses não só nós os convidamos, como eles aceitaram o convite, e o Vasco hoje tem um teto salarial que realmente de acordo com a nossa realidade. O Vasco tem contratos hoje e parcerias firmadas com os outros clubes que viabilizaram a vinda de muitos deles. Até como esclarecimento, a legislação hoje ela não permite que você rescinda um contrato com determinado atleta pagando a ele 50% do que ele tem para frente, como era até 3 anos atrás. Agora você tem que pagar na integralidade. Então você tem que ter muito cuidado na hora do prazo do contrato. Por isso que nós fazemos sempre contratos mais longos com jogadores mais jovens, porque esses, a tendência é que fiquem mais tempo no clube e que, consequentemente, logo a seguir, você consiga realizar uma venda. Os jogadores já de uma idade um pouco mais elevada, chamamos de experientes, esse você tem que medir, né, realmente, e por isso que eu citei o caso do Martim, porque a nossa ideia na vinda dele era que ele viesse fazer a carreira dele aqui dentro do Brasil no Vasco, né? Então, é muito importante para o gestor, para o executivo, estar atento a esses detalhes de mudança da legislação, o que é melhor para o clube, porque daqui a pouco os contratos longos, ao invés de ser uma garantia, uma segurança, eles se transformam, na verdade, um custo elevado para o clube, onerando, e aí você fica inviabilizado até de trazer outros. Mas eu acredito que muitos desses que aqui estão, e tivemos aí a ajuda de alguns clubes, né? Aí só ajudaram porque é o Vasco, e jogadores importantes com rodagem estão hoje no Vasco, onde os clubes parceiros aí realmente se responsabilizam por parte dos seus salários ou até a integralidade, como é o caso do Kleber. Isso viabilizou, no meu entendimento, nós temos aí uma equipe competitiva que eu espero, como eu disse no início, que após esse período de preparação que estamos fazendo, que vamos finalizar em São Paulo semana que vem, em Atibaia,
a gente consiga realmente o elenco todo à disposição e o Vasco voltar já nos próximos 2 jogos que temos. Um deles ainda cumprindo pena, mas o segundo dentro de São Januário. Tenho certeza que aí São Januário vai estar tomado pelos torcedores após esse longo período afastado. A gente consiga realmente disputar no topo de cima, em breve assumir a ponta e fazer uma Série B aí, realmente, com a obrigação que temos de ser o primeiro colocado. Tá certo. Rodrigo, tanto problema que o Vasco tem que a gente fica até na dúvida que pergunta vai fazer, mas eu tenho uma pergunta para você, o seguinte, o que me preocupa no Vasco, e as informações que chegaram na época, muito truncadas, mas eu nem vou pedir para você entrar nessa seara, seriam que você saiu do Vasco por causa da questão da base. Parece que queria ir com toda razão, tomar conta da base, porque os problemas que ocorrem, possam eventualmente ocorrer na base, desaguam no profissional, que aí passa mais pelo teu trabalho. Eu queria saber o seguinte, o Mauro Galvão, ele tem que se reportar a você na base, você também tem essa responsabilidade sobre a base, porque me preocupa muito, porque o que acontece? O Vasco nesses últimos anos, ele tem perdido muitos jogadores para times, ele fabrica o jogador, entre aspas, né? E aí vem outro time, não paga nada e leva. Tem essa questão agora judicial do Índio, esse imbróglio aí que o advogado que está representando o Vasco disse que tem uma decisão favorável e tal, aí parece que o Santos já contratou, quer dizer, enfim, é uma confusão danada. Tem aquela questão do Muralha também, que até a imprensa às vezes fala de forma equivocada que o Flamengo revelou, enfim. Eu queria saber o seguinte, você também tem uma corresponsabilidade, entre aspas, né, pela base, ou é só o Mauro Galvão que se reporta direto ao Roberto Dinamite sobre a base, ou você também toma conta dessa questão? Porque me preocupa muito, e eu não vejo, eu posso estar enganado, no Mauro Galvão, e aqui não é uma crítica, é um grande ídolo da história do Vasco, muita experiência nessa seara ainda administrativa, não, pelo menos não tanto como você. Você também fica de olho na base? Isso que eu queria saber. Como podemos fazer para resolver esses problemas do Vasco na base? Não, Michel, deixar bem claro que da primeira saída eu entendia, como eu falei, que o ciclo de 3 anos ele era suficiente e ia obrigatoriamente necessitar justamente um método de trabalho onde a base estivesse realmente integrada ao futebol profissional. Eu não vejo solução diferente disso. Eu não acredito em modelo diferente disso. Meu primeiro trabalho durante 6 meses no Grêmio foi justamente como coordenador da base. E aí depois, quando eu tive o convite profissional, eu já havia montado a equipe do Grêmio lá na época, que revelou grandes talentos espalhados pelo mundo inteiro. O Vasco tem realmente uma grande marca, carece, realmente, assim como outros clubes do Rio de Janeiro aqui, de uma melhor infraestrutura. Hoje temos o CT de Itaguaí, que ainda bem que temos, mas não é nosso, lamentavelmente, mas pelo menos temos uma condição de trabalho melhor para os meninos. E quando fui convidado, o nosso acordo era justamente de darmos um toque de emergência, né, para a equipe profissional. E que aí sim, após as eleições, né, com o futuro presidente, sentaríamos, e aí é uma questão de... o mínimo que nós temos que fazer é projetar o futuro, e você não pode projetar o futuro sem a divisão de base estar integrada no futebol profissional, ou com a mesma metodologia, ou mesmo subordinada ao nosso método de trabalho. Então isso é uma discussão hoje, até pela relação que tenho com o Mauro, com o próprio seu Manuel Pereira, que é um dos diretores não remunerados, e outras pessoas que lá trabalham. Nós temos sim uma ligação direta, e a gente procura, dentro da nossa limitação, até mesmo de tempo e de distância por conta do CT de Itaguaí ser longe, realmente atender às demandas, às solicitações, controlar melhor isso. Da mesma forma que no passado foi perdido alguns atletas, vale ressaltar, os jovens que estão no elenco profissional, né? Iago, Marquinhos, subiram agora conosco. Temos aí, renovamos o empréstimo do Renato Kaiser, que para muitos aí havia saído do clube. Quer dizer, dentro da nossa limitação, até de tempo, a gente procura dar o respaldo necessário, pelo menos o respaldo e a retaguarda para o Mauro e todos os demais integrantes das divisões de base. Tá certo, Rodrigo. Obrigado. Mauro, o pessoal do YouTube aí, torcedor tem prioridade na voz do vascaíno. Vai lá, contigo. O pessoal está com muitas perguntas aqui, quero ver a gente dar conta de todos. Já adianto aqui, peço desculpas aos nossos espectadores se a gente não puder ler todas aqui.
Rodrigo, o Marco Simonini pergunta o seguinte, como é que você vai fazer para blindar o futebol logo após o término da Copa do Mundo? Por conta de clima eleitoral aí na colina, claro, e provavelmente também com assédio de clubes de fora querendo tirar jogadores. Creio eu que a pergunta dele se baseia nesses 2 pontos. Bom, um grande abraço ao Marcos, que eu conheço bem, trocamos alguns e-mails, grande vascaíno também, fica com o meu abraço. A preocupação dele é pertinente, né? E aí que eu falo, se todos os postulantes à presidência do Vasco se intitulam vascaínos e são mesmo, né? Tem história dentro do clube, eu tenho absoluta certeza que todos eles desejam a mesma coisa. Ao entrarem, ou ao entrar o futuro presidente, receber, pelo menos, a equipe numa condição melhor do que a atual. Então, o pedido que faço é que justamente nos deixem trabalhar até lá, e até me considero um privilegiado, porque sei que todos, sem exceção dos candidatos à presidência, todos eles sabem respeitar o nosso trabalho e sabem o quão é importante nós chegarmos numa posição melhor quando das eleições. Então, realmente, se eu pudesse fazer um pedido, seria esse. E em relação ao assédio de clubes estrangeiros, nós temos os contratos hoje com os nossos atletas resguardados. Não temos o desejo de nos desfazermos de nenhum, até porque nós fomos montando esse elenco ao longo do primeiro semestre, e agora com a chegada do Kleber entendemos que temos uma equipe forte. E te afirmo que somente realmente uma proposta realmente bastante vantajosa para o clube que vai fazer a direção pensar na venda de algum atleta. Nós sabemos que a necessidade do Vasco financeira ela é extremamente urgente, nossa situação é delicadíssima e que, portanto, se faz necessário talvez uma venda de algum atleta. Porém, isso só vai acontecer, como eu disse, se for uma situação bastante vantajosa para o clube. Obrigado, Rodrigo. Chegou aqui na mesa conosco, atrasado, né, Pedrão? Sumido, acompanhando Portugal aí, os jogos de Portugal. Aliás, Portugal é uma catástrofe, meu Deus do céu, Copa do Mundo. Sumido aí do programa, até desde aquela polêmica aí, seu nome muito aí no Face. E já vou te pedir, rapaz, a gente abriu mão aqui do boa noite, a sua pergunta, membro do Conselho Deliberativo do Vasco, Zé Pedro Mota, para o nosso convidado especial, Rodrigo Caetano, que muito gentilmente nos atendeu e está aqui hoje conosco. É contigo, Pedrão. Sumido, hein, Pedrão? Pô, aqui, Michel, em primeiro lugar, desculpas a todos aí pelo sumiço, mas eu realmente andei acompanhando Portugal, estive em Salvador 2 semanas atrás, semana passada fui em Manaus, e enfim, hoje eu não cheguei atrasado, realmente cartão mais que vermelho aí para mim. Dou boa noite a todos, principalmente ao Rodrigo Caetano, nosso convidado, e vou logo uma pergunta para ele. Rodrigo, a pergunta que eu tenho que fazer, muita gente hoje se pergunta, o Vasco, quando você deixou o Vasco tinha conquistado uma Copa do Brasil e o Vasco conseguiu uma colocação no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco só não foi campeão porque o Vasco foi roubado absurdamente nos jogos contra o Flamengo. Nos 2 jogos houveram 2 pênaltis que definiriam o resultado e o Vasco seria campeão. Todo mundo viu isso. Muita gente fora outros jogos. Fora outros jogos que o Vasco foi realmente o time mais prejudicado naquele campeonato. Mas eu imagino que você tivesse montado para isso, você com certeza que estava no Vasco desde 2009, se eu não me engano você chegou em janeiro de 2009. Isso. Você montou uma estrutura que fez o futebol ter um bom resultado no ano de 2011 e o Vasco foi competitivo em todos os jogos que disputou. E você saiu e hoje o Vasco foi rebaixado pela segunda vez e o clube está na oitava colocação da segunda divisão. A pergunta que eu te faço é o seguinte, o que mudou na estrutura do Vasco de 2011 para atual? Eu não sei, é evidente que você não pode dizer quem mudou isso, porque você não estava no clube, mas eu queria saber qual é a diferença de cenários. Porque o cenário de 2011, onde você estava, indiscutivelmente, estava um cenário vencedor com o Vasco disputando o título cabeça a cabeça. E hoje nós temos um Vasco onde muitos vascaínos se preocupam até se o clube vai subir de divisão. Eu tenho certeza que vai subir de divisão, até porque a segunda divisão é muito fácil. Mas, quer dizer, como é que pode o Vasco hoje ter a quantidade de empates e derrotas que tem numa segunda divisão?
E mais, apesar de ter quase ganho o estadual no mata-mata, eu lembro que o Vasco, nos pontos corridos, foi a terceira campanha do estadual, sendo que o Flamengo disputou em paralelo a Libertadores, e o Vasco só teve o estadual. Então, o que mudou na estrutura do Vasco de 2011 para a atual? Eu sei que não foi você que mudou, mas eu queria entender essa mudança, porque essa mudança de estrutura, para mim, é a única resposta que pode existir para que os resultados que você conseguiu em 2011, que eram tão bons, tenham agora ficado tão ruins. Não existe mágico que mude tudo em um mês só, por isso que a atual estrutura, eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas eu queria saber o que mudou na estrutura, porque realmente saiu de uma estrutura vencedora para uma estrutura de segunda divisão. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Pedro. Bom, eu tinha feito aí um relato anteriormente, justamente que eu entendo que o futebol ele é um ciclo, né? E o cenário de 2009, ele era um cenário inusitado para o clube. Então, nós tínhamos ali a nosso favor, a única coisa que tínhamos a nosso favor era o fato de tentar resgatar essa autoestima, e os jogadores que chegaram, eles acabaram comprando a nossa ideia. Tivemos um 2010 de transição e um 2011, como você bem disse, de bastante sucesso, porque apesar da segunda colocação, que eu acho que também nos foi tirado o direito de vencer o Campeonato Brasileiro, vale ressaltar que nós fomos semifinalistas da Sul-Americana naquele ano, que foi vencido pela Universidade de Chile, que é base de toda essa seleção chilena, né, que enfrentou o Brasil ontem. Então, a nossa equipe, ela não foi montada em 2011, ela se montou ao longo de praticamente quase 2 anos e meio. E é o que a gente espera retomar isso agora. Eu acredito que a nossa retomada na Série B ela vai acontecer naturalmente agora na volta, porque a nossa equipe é competitiva, ela tem jogadores de qualidade, jogadores experientes, mesclados com jogadores jovens. O Vasco, vale lembrar também que tem, apesar da atual colocação na Série B, tem 3 derrotas no ano, tem alguns tantos empates. O Vasco no campeonato estadual deixou escapar o título nas mãos e acredito no apito novamente, mas tivemos as nossas falhas, porque senão teríamos realmente vencido. Fomos melhores que os nossos adversários em todos os clássicos. Não temos a equipe dos sonhos do torcedor, e isso nós não vamos conseguir dentro desse ano de 2014. Por mais que tivéssemos uma varinha mágica escolhendo, não teríamos, porque isso não se faz da noite para o dia. Mas o que temos, eu acredito que já é um indício de que, se tivermos continuidade, eu acredito num ciclo vencedor da mesma forma. Em relação à infraestrutura física, que é a qual você se refere, eu acredito que muito daquilo que foi feito de 2009 a 2011, ela se manteve apenas, né? E aí que está, talvez, uma das falhas, ela deveria ser melhorada, né? Porque você não pode passar 2 anos e permanecer da mesma forma, né? Enquanto todos os demais clubes acabam tendo esse investimento. A gente procura agora, dentro de uma limitação até financeira, melhorar cada dia as condições dos nossos atletas e tal. Agora, eu falei também que dificuldade, Pedro, é pelo fato de que o discurso para trazer os atletas, ele também já é um discurso saturado, né? Porque em 2009, como eu falei, foi a primeira queda. Quando você tem a segunda, o mercado já te olha diferente, né? Já olha achando, poxa, esse sobe e desce, ele traz um descrédito, uma descrença, as dificuldades elas acabam aumentando. E volto a frisar, se nós não temos a equipe dos sonhos, o torcedor tem que reconhecer que esses atletas que estão no Vasco hoje, eles também tiveram disposição para vir. Apesar da dificuldade financeira, o Vasco admite hoje ter um teto salarial que, dentro das nossas condições, mesmo assim não conseguimos cumprir dentro dos prazos. Então as dificuldades são imensas, mas o nosso torcedor tem que saber que nós tínhamos que iniciar, entendeu, Pedro? Nós tínhamos que dar um início, startar um processo esse que foi, infelizmente, depois de uma segunda queda, e eu espero que ao final desse ano a gente possa olhar para frente e ver que o nosso cenário futuro ele é muito melhor. Tá certo, Rodrigo. Mandar um abraço aqui para o Marco Simonini, que já vai estar também conosco em um desses próximos programas na Voz do Vascaíno. Mandar um abraço para o Gil Souza, João Pinto de Oliveira,
Rodrigo Ramos, Mahatma Cantalista do Vasco da Zero, Rodrigo Rasta Vasco, Walter Lima, que semana que vem está doando as camisas, semana que vem vai ter um sorteio de uma camisa, é o primeiro programa do mês, para quem recolhe DARF. E é isso, um abraço a todos e me perdoem se eu esqueci alguém, porque é muita gente. Mauro Bremer, Rodrigo, é muita gente. Mauro Bremer, YouTube. Vamos lá. Rodrigo, o João Oliveira também faz algumas citações aqui. Se você, nessa parada para a Copa do Mundo, você certamente deve estar acompanhando a Copa, tá? Que o futebol está muito evoluído com jogadores rápidos, marcando saída de bola, saindo no toque, enfim, sem dar chutões. A famosa ligação direta. Se bem que não foi isso que a gente viu no jogo da seleção ontem, mas tudo bem, né? Tem como aplicar esse estilo no nosso futebol? Ele emenda aqui também, ele foi fundo aqui, mas enfim, o João é um grande participador dos nossos programas aqui. Se não tem como você tentar buscar Thierry Henry, Ochoa do México, que está sem clube, enfim, pede para você também mandar um grande abraço para ele e para o filho dele, George. O filho dele é especial, um especial realmente muito querido, sempre nos acompanhando aqui no domingo, e certamente vai ficar muito feliz com o teu boa noite, teu ok que vai passar para eles lá. Enfim, essa era a pergunta dele, Rodrigo. Bom, um beijo no coração do George, né, que é o filho dele, e em especial também ao nosso amigo vascaíno. Como que é o nome dele, Mauro? João Oliveira. João Pinto Oliveira. João Pinto Oliveira. João, grande abraço, mas eu realmente gravei muito o nome do seu filho, do George, por conta realmente dele ser especial, e dar um beijão nele mesmo, como grande vascaíno que é. Eu te diria que o futebol ele mudou já há algum tempo, e nós brasileiros temos que ficar atentos em relação a essa cultura que nós sempre tivemos. Nós sempre exaltamos muito o jogador técnico apenas. E não é um técnico com velocidade como é o Neymar da vida. Esse tem espaço em qualquer clube do mundo, em qualquer seleção do mundo. Muitas vezes é um jogador apenas técnico, plástico, e que hoje, infelizmente, ele tem muita dificuldade para jogar. Nós vimos hoje que, se você não aliar a velocidade e a potência, a sua equipe ela acaba sendo engolida pelos seus adversários. Então, na hora da montagem do elenco, você tem que ter também atenção nas valências físicas. Você não pode ter uma equipe eminentemente técnica e sem velocidade, ou também uma somente técnica. Você tem que procurar equilibrar isso, mas com predomínio de jogadores velozes, jogadores com força, jogadores com explosão muscular. É isso que hoje está aí imperando, e ontem estive assistindo Colômbia e Uruguai, e vi uma equipe tática como é a do Uruguai e uma equipe extremamente veloz como é a Colômbia. Então, exemplos que nós temos que seguir, né? E o futebol colombiano, vale lembrar que durante décadas exaltou somente a parte técnica, o jogador que fazia o drible, a plástica, e nunca impôs nenhuma resistência em Copas do Mundo por conta justamente disso. E o futebol mudou. O futebol mudou, e nós temos que acompanhar essa evolução. Em relação aos nomes que ele citou, eu acredito que o Henry, na minha modesta visão, já é um jogador em decadência, porque ele tem a sua história, mas hoje dificilmente conseguiria acompanhar aí o ritmo da exigência de um campeonato brasileiro, seja a Série A, a Série B. E em relação ao Ochoa, realmente um grande goleiro, já acompanhava ele desde a época do México, mas eu acredito que nessa posição hoje nós estamos muito bem servidos com o Martins Silva e os demais que lá estão. Aliás, Rodrigo, só aproveitar, Mauro, emendar. Claro. Por que da necessidade da contratação do Rafael? O Jordi tem algum problema? Porque falam muito bem do Jordi, porque você falou em goleiro. Aí eu me lembrei, às vezes até fico chateado, rapaz, já reclamei aqui várias vezes, confesso, porque pô, o titular tinha um problema, aí me colocavam um Diogo Silva. Eu até sei que é por outros motivos, mas tu tá aqui, eu não vou... Eu sei não, eu acho, né? Eu não vou falar em respeito à sua pessoa, mas por quê? Tem algum problema com o Jordi? Não, o Jordi apenas é ser jovem, está em processo de formação,
O jogador, para jogar no gol, ele tem que cumprir algumas etapas, dentre as quais o período dele no elenco profissional é curto, assim como o do Gabriel, que está treinando agora. A nossa ideia, nós temos jogadores faixa etária distinta. A verdade é, talvez nunca mais problemas na questão da reposição. Em relação ao Diogo, grande maioria das pessoas e dos vascaínos, e pelo que eu entendi, você é um deles, tem no Diogo um dos maiores culpados da queda do Vasco ano passado. Vale lembrar que, e aí eu falo, um dos jogos em que eu estava no Fluminense, se não fosse o Diogo Silva naquele 1-0 lá em Florianópolis, certamente o Fluminense não teria perdido aquele jogo. É claro que ele falhou em outros jogos, mas colocar em cima de um atleta apenas, eu acho que é cruel demais. Eles tiveram, na minha opinião, à distância, um dos fatos em que acabaram, digamos, mais prejudicando os goleiros do Vasco ano passado, eles. E julgar em relação à qualidade dos que estavam aqui. Isso eu não vou fazer nunca publicamente. Eu vou citar um fato de quem jogou. Quando você acaba promovendo um rodízio entre os atletas de linha, você já gera insegurança, que dirá no gol, né? Onde você só pode jogar com um. E o Diogo, ele é um dos goleiros do Vasco, assim como o Jordi, assim como o Rafael, que chegou agora, através de uma parceria que foi talvez até interessante para o Vasco, junto ao Benfica, porque isso nos aproxima do clube de Portugal, um clube que já nos cedeu Éder Luiz, Felipe Bastos, em condições, quando da minha primeira passagem de empréstimo, onde o Vasco não tinha dinheiro para nada. Posteriormente, eu até nem estava quando eles acabaram sendo adquiridos. Mas o motivo é esse, nós temos um grupo de goleiros aí que possa realmente representar bem o Vasco. Não, só concluir. Não, perfeito. Eu acho que, Rodrigo, eu não acho assim que ele foi. Não, é só completar porque eu ia responder ele. Eu não acho que ele foi totalmente culpado, mas falam tão bem do Jorginho, né? E aí eu só estranhava porque não do Jorginho entrar na ausência do titular, só para corrigir, mas tá respondido. É só uma brincadeira contigo. É que o nosso representante aqui, o Pedro Mota, é um torcedor do Porto fanático. Eu odeio o Benfica, então essa parceria aí, por ele nunca aconteceria. Aí tá Mas a parceria... É só para dizer isso. Parceria bem-vinda, pode ter certeza. Não por ele, mas por nós, os vascaínos. A minha verdade é outra questão em relação ao que vocês comentaram dos jogadores. A minha opinião, Rodrigo, com todo respeito, é que o Vasco foi rebaixado sim por causa do goleiro. O frangueiro frangou muito. Acho que um bom goleiro, mesmo jovem, ele tem que entrar. Eu vou só te citar. O Elton, com 20 anos, teve a obrigação de entrar como goleiro do Vasco no Campeonato Mundial de Clubes disputado no Maracanã. Com 20 anos. Entrou e não comprometeu. Então, para mim, um bom goleiro, com a idade que tem que entrar. E a idade, para mim, não é uma questão para o Jordi. Não entendo porque, inclusive, no estadual desse ano, onde jogos ridículos, a comissão técnica do Vasco, vendo tantas falhas bizarras desse goleiro do ano passado, não botou o garoto para jogar 1 ou 2 jogos, para menos ganhar rodagem. É uma crítica que eu faço à comissão técnica do Vasco. Eu já disse aqui e repito aqui para você. Vasco Resende, Vasco e Nova Iguaçu, Vasco e Madureira, não tem porquê o Jordi não ser posto no campeonato estadual. O que a gente escutar aquela papo, mas ele não tem rodagem, quando o Elton, com 20 anos, teve que ir para o camisão do Vasco, disputar contra o Manchester United, por exemplo, os jogos e ser um grande goleiro. Então, quanto a isso, eu critico a comissão técnica do Vasco. Fica só a questão. Fica só uma questão, Rodrigo, para você, que eu faço uma pergunta. Não, pergunta depois, vamos continuar no YouTube. Até que era com os jogadores. Eu vou passar rapidinho no YouTube. Você quer comentar, Rodrigo, que ele comentou? Vamos passar. Claro. Ele não estava no Vasco, né? Ano passado. Ele não estava. Quer comentar? Fica a teu critério. Não, eu vou comentar em relação a esse ano. Em relação ao Jordi. Comparar um goleiro de exceção como o Elton a um jovem como é o Jordi, é uma responsabilidade um pouco maior. Nós temos que, e aí eu acompanho junto com a comissão técnica, os cuidados que nós temos com o Jordi é justamente para o dia que ele entrar, ele, quem sabe, poder ou não sair mais ou realmente se afirmar dentro de um goleiro em potencial.
Ele é um jovem que saiu da base e são os cuidados que naturalmente a comissão técnica deve ter. Mas o Elton, todo jogador que pula etapa, Pedro, ele é um jogador extra classe, né? Eu te cito, o Luan, ele é um zagueiro titular do Vasco hoje, porque ele pulou etapas. E ele pulou etapas pela qualidade que tem, pela personalidade que tem. E a mesma coisa o Thales e alguns outros tantos que já passaram aí pelo clube, dentro da primeira passagem lá, o próprio Rômulo, e assim por diante. Então é um cuidado que a comissão técnica procura ter, e com o Jordi é desse jeito. Eu acho que é muito mais o zelo, um cuidado justamente para que ele, quando entre numa condição melhor, depois de um período grande de treinamentos e até mesmo de entrosamento com a equipe profissional. É apenas isso. Perfeito, Rodrigo. Segue, Mauro, no YouTube. Vamos lá, Rodrigo. O Jonathan Silva Nascimento faz uns questionamentos aqui com relação ao nosso fornecedor de material esportivo, a Pênalti. Está em fim de contrato, como é que vai ser a renovação, se vai ter renovação. E claro que ele pede aqui se nós não teríamos, como outros participantes aqui também perguntam a mesma coisa, se nós não temos como buscar uma outra alternativa. E também ele se mostra preocupado com o patrocínio master da Caixa Econômica, até quando vai, se vai renovar, enfim, né? Ele emenda aqui também com a questão do programa de sócios do Vasco da Gama. Eu acrescento aqui na pergunta dele, o Vasco teve uma boa aceitação com esse programa a partir daquela primeira queda para a Série B, com o sentimento não pode parar, enfim, aquela coisa toda, essa questão se arrefeceu bastante, e ele cita aqui, claro, os dois times do Sul aqui, que puxam muito essa situação, tanto o Grêmio quanto o Internacional, ele coloca em mais de 50 mil, mas na realidade é mais, né? O Inter, eu tenho informações aí que são quase, ou são mais de 80 mil, e o Grêmio seguramente está próximo dessa balada também. Bom, primeiro um grande abraço. Não é muito a área do Rodrigo, mas vai lá. É isso que eu ia dizer. Primeiro, em relação ao material esportivo, é uma área que eu, sinceramente, gostaria nem de adentrar. É claro que o departamento de futebol, quando consultado, ele tem que ser consultado em relação à qualidade do material e também à quantidade, né, que é a nossa necessidade. Sei que existe aí toda uma discussão, sei também que existem tratativas. Só eu não quero proteger o restante da direção que trabalha nisso, mas nem sempre o desejo nosso, ele existe do outro lado, né? Então, é óbvio que se o Vasco pudesse, teria a melhor marca possível, o melhor fornecedor possível, mas, infelizmente, não é assim que funciona o mercado, né? E principalmente em um ano difícil como é um ano de Copa do Mundo, o torcedor tem que entender isso. Em relação a questão programa de sócios. O programa de sócios. É difícil opinar, esse eu realmente desconheço. Nós participamos de um apelo muito grande na primeira passagem e realmente, como eu disse, se o discurso ele era já é desgastado esse ano após a segunda queda, na relação com o mercado e com os atletas, você imagina em relação ao torcedor, né? Difícil. Então, eu conheço muito bem, assim como você, os clubes do Sul, e existe uma fidelidade muito grande do sócio com o clube, né? Porque o Vasco, se for fazer um cadastro de sócio, que vem fazendo, e ele certamente bate qualquer um dos dois clubes. Porém, a adimplência que é o problema, ou melhor, a inadimplência que é o problema. E lá os clubes do Rio Grande do Sul têm um índice de adimplência muito elevado. E essa receita de sócios, ela se transforma numa receita ordinária. Grêmio Internacional tem, na formação do seu orçamento, na contratação de atletas, um número que bate aí em torno de 5, 6, mais de 5 milhões só com receita de sócios. Você imagina o que representa isso mensal. Isso é mensal. Então, realmente, nós ainda, e aí é algo que não é só do Vasco, os clubes do Rio não conseguem manter ou pelo menos chegar até esse nível de fidelidade dos seus torcedores, dos seus sócios, melhor dizendo. Esse é um caminho a ser percorrido, é uma falha nesse sistema, e aí não é só o Vasco, não. Os demais clubes do Rio têm isso, porque são os clubes de maior torcida do Brasil. Como é que um clube do Rio Grande do Sul, no qual eu trabalhei, são clubes regionais, conseguem essa fidelidade? Conseguem chegar a esse torcedor e mantêm ele adimplente durante tanto tempo.
é algo que tem que ser discutido, isso aí já passou da hora para essa receita de sócios ela ser representativa do orçamento do Vasco. Tá certo, Rodrigo. Mauro, mas, vai lá, mas rapidinho. A gente também Marcos Evangelista pergunta aqui, está sempre participando conosco, também ele é de Fortaleza, no Ceará, viu, Rodrigo? Muitos nomes foram ventilados no Vasco, um deles o Eduardo Silva, aquele croata, né? Enfim, gostaria de saber se tem mais alguma negociação ou se encerraram aí a questão da contratação com a vinda do Kleber Gladiador. Olha, Mauro, eu te diria que é obrigação minha, nossa, a gente tentar melhorar a equipe sempre. O cenário não é bom. Por mais de 30 dias de negociação com o Kleber, negociação difícil, que teve aí a participação do Grêmio como fundamental para viabilizar isso. O Grêmio ou sua? Não, pode deixar a modéstia de lado, viu? Não, mas o Grêmio teve uma participação importante, porque entendeu no Vasco ser um local também para que o Kleber viesse a jogar, recuperar o prestígio e entendeu o tamanho da nossa marca, né? E foi firme até o final, porque tinham vários clubes na disputa, mas muitos clubes na disputa. Então ele realmente fez esse empréstimo nesse modelo somente para o Vasco. Certamente para outro clube não seria nesses moldes. Em relação ao Eduardo, nunca houve nenhum tipo de contato em relação a uma negociação. Nós fizemos foi simplesmente um carinho por conta dele se declarar vascaíno. A gente sabe que a realidade hoje desses atletas ela é totalmente diferente da nossa atual. Jogadores que ganham valores aí extremamente expressivos na Europa. Não é pelo fato dele ficar livre que ele não vai conseguir outro contrato bastante vantajoso. Agora o Vasco vai ter possíveis dados e nós estamos satisfeitos. Temos ainda um período ainda pela frente, né? Que a janela realmente acho que tá picotando. Deu uma Rodrigo? travada aí, deu uma travada. Rodrigo, ele tá lá indo. Não, mas vamos aguardar que já volta aí também. Bom, Michel, aproveitando aqui... Peraí. Rodrigo? Rodrigo? Oi, estamos te ouvindo agora. Que deu uma picotada. Pode completar. Rodrigo? Você nos ouve? Essa internet brasileira, meus amigos. Não é fácil. Bom, Michel e amigos, só para... Ele respondeu aí a pergunta de vários internautas aqui que nos acompanham também, tá? Eu vou ligar para ele, ver se ele caiu. Rodrigo, eu vou ligar para ele. Não, vai, continua aí, Mauro. Tá ouvindo, Rodrigo? Rodrigo? Eu vou dar uma ligadinha para ele. Mauro, toca aí. Na realidade, ele respondeu aqui a várias perguntas aqui de internautas, né? Que é com relação a contratações, enfim, do que poderia tá rolando, se está fechado ou se não está. Mas para aqueles que não conseguiram ouvir a fala do Rodrigo aqui, na realidade não é fechada as contratações. Ele voltou, acho. Ele voltou. Rodrigo? Rodrigo? Ele apareceu. Ele tá travando e depois aparece aquela outra carinha. Dá uma ligada para ele e vê com ele como é que tá lá, melhor. O mesmo problema que o nosso amigo Jorge Bezerra do VDZ também está enfrentando aí. É complicado. Mas enfim, ele respondeu algumas outras perguntas aqui, viu? Pedro, Vimer, Michel,
outros internautas que fazem aqui também, estão fazendo aqui, como por exemplo, o Rodrigo Ramos, né, que está aqui sempre conosco também, todos aos domingos. O Paulo Lobo manda um grande abraço ao Rodrigo aqui também, agradece pela participação, disponibilidade dele de estar aqui. A Camila Alves, de Brasília, Distrito Federal, manda uma boa noite a nós aqui também, um grande abraço ao Rodrigo. Ela diz que o lugar dele vai ser... O lugar do Rodrigo sempre vai ser no Vasco da Gama. O Gui Farias, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Enfim, uma rapaziada muito legal aqui. O Marcelinho, SF, que também sempre está aqui conosco. Gabriel Dias, que é Rio de Janeiro, Campo Grande. O nosso amigo Luiz Cláudio também, participante aqui do A Voz do Vascaíno, mas que estava com compromissos aí também, não conseguiu participar, chegar a tempo. O Valmir Barcelo de Moura, ele é de Santana, Feira de Santana, na Bahia, manda uma boa noite a todos aqui, bacana, legal também. Murilo Lins, de Brasília, Distrito Federal. O Pedro Paulo Ubres, pede aqui para ele falar sobre a pênalti. Bom, Pedro, o Rodrigo já tinha respondido aqui, antes de travar, que na realidade, perdão, não é muito a área dele, mas enfim, é difícil, uma questão de negociação, com marcas grandes, ainda mais nessa questão de época de Copa do Mundo, enfim. O Walter Lima também, de Salvador, na Bahia. Esse que já está ok, Mauro. Esse que já está ok. Rodrigo? Sempre conosco aqui também o Walter. Voltou. Ok. Tá ok, Rodrigo. Quer completar? É a internet. Internet 4G aqui, Rodrigo. -3 da 1G. Não, eu vim pro lado aqui do roteador. Tá ok. Tá ótimo agora. Tá ótimo. Tá, eu não te falei que tinha que plugar o fio. Tá certo, falha minha. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Rodrigo, aproveita e responde aqui também. Bom, nosso programa, graças a Deus, é visto por vários vascaínos aí, todas as partes do Brasil. Brasília, Minas Gerais, Juiz de Fora, Salvador, enfim, N situações, próprio Rio de Janeiro também, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O Mahatma Gandhi Siqueira Campos Cantalice, que é do programa, um dos idealizadores do programa Vasco Dívida Zero, ele pergunta aqui, ele manda uma grande saudação, um abraço a nós todos, em especial aqui para você, e ele pergunta para você o seguinte: uma situação atualizada do jogador Everton Costa, você pode nos falar alguma coisa e para o Mahatma em especial, Rodrigo? Grande abraço a ele, abraço. Olha, o Everton, infelizmente, né, ele teve um problema no momento em que ele se encontrava na melhor forma física e técnica. Um jovem que trabalhou comigo no Grêmio, nas divisões de base, depois no profissional. Ele passou pela cirurgia, foi colocado nele um desfibrilador. Agora ele está cumprindo o prazo determinado pela junta médica. E certamente, justamente para esse desfibrilador acabar sendo absorvido, né, pelo organismo dele, e essa fase de adaptação, para aí sim, por meados de setembro, aí, haver uma nova avaliação, talvez um pouco mais precisa, de como que vai ser o futuro dele como atleta de futebol, algo que hoje nós temos esperança que continue, mas realmente o problema dele foi um problema sério, um problema realmente importante, e que graças a Deus o Vasco deu todo o suporte. Eu estive na casa dele na última semana, o visitando, e algo interessante, né? Um jogador que está conosco aqui há 5, 6 meses, né? E por tudo que ele passou, pelo carinho do Vasco, dos seus torcedores, inclusive a própria esposa dele, que eu também a conhecia desde Porto Alegre, tatuou uma cruz de Malta no braço, como forma de retribuir. Ela disse que vai carregar com ela pro resto da vida o que o Vasco fez pelo marido no momento mais difícil da vida de ambos. Ou seja, isso é para o torcedor entender o tanto quanto tem peso
uma simples frase de apoio, uma manifestação de carinho para todos nós, né, que somos profissionais e que vivemos do futebol, e o quanto a gente acaba daí se identificando com o clube, com essa característica que o Vasco tem. Tá certo, Rodrigo. Mandar um abraço. Oi. Eu só vou completar aqui, o Michel, as pessoas que mandaram aqui... Já estamos abusando, tinha prometido. Mas vamos lá. Vai lá. Rodrigo, a Camila Alves, que é de Brasília, Distrito Federal, manda um grande abraço, fala que teu lugar sempre vai ser no Vasco da Gama, manda um beijo. O Marcelinho também, o Rodrigo Ramos, teu xará, que está sempre aqui, ele pergunta alguma coisa aqui a respeito também do Kleber, mas que você já respondeu e tudo mais. Paulo Lobo, que também te manda um grande abraço aqui, diz que deseja que você seja muito bem-vindo. Gabriel Dias, Rio de Janeiro, Campo Grande. O Luiz Cláudio, integrante da nossa mesa aqui também. Valmir Barcelo de Moura, Feira de Santana, na Bahia. Murilo Lins, Brasília, Distrito Federal. Bruno Renato. Pedro Paulo Ubres, fala aqui também a respeito de material esportivo, mas que você já falou que não é muito a tua área, não tem problema. Vinícius César também pergunta novamente sobre pênalti, enfim, e tudo mais. Walter Lima também, que manda um grande abraço, é de Salvador aqui. O Walter está sempre conosco aqui também. Ele faz uma referência como sendo o senhor, muito bacana, muito educado da parte dele. Bom, Rodrigo, você viu que nós temos aí espectadores, apesar da nossa internet com alguns problemas, mas é praticamente o Brasil inteiro aí que, fora as mensagens que eu estou recebendo aqui através de WhatsApp, no Twitter também, pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná, mandando um grande abraço para ti aí. Eu vou fazer das minhas e dos outros as palavras da Camila Alves de Brasília. Teu lugar é no Vasco da Gama, viu? E tá certo. Só mais uma vez, quem tatuou a Cruz de Malta no braço, por gentileza, Rodrigo? Foi a própria esposa do Everton, e disse que ela falou para mim, me mostrou, e disse que isso era que todos os clubes que o marido dela passou nunca recebeu um carinho tão grande num momento tão difícil e um suporte tão grande como foi que o Vasco. Então, é mais uma vascaína aí cooptada para sempre. Maravilha. Mas queria agradecer Mauro, Michel e os demais colegas aí, não só pela oportunidade, agradecer o convite, dizer que realmente vocês estão de parabéns pelo formato do programa, parabéns mesmo, porque assim você atinge não só o Brasil, mas o mundo. Você só pode ficar mais um pouquinho conosco com a gente? É coisa rápida. Vambora. É rapidinho. Mas eu queria vou te avisar um pouquinho. Não, agradecer a Camila e todos os citados aí pelo Mauro, os grandes vascaínos aí espalhados pelo Brasil. Obrigado pelo carinho mesmo. Eu sei que eu te prometi que ia ser rápido, mas você é tão querido, porque a gente participa de grupos no WhatsApp, um monte de coisa, já querem que faça pergunta pelo WhatsApp, não tem como. Mandar um abraço a todos aí. Pessoal, descobre o meu telefone e coloca no WhatsApp, você é muito querido mesmo pela nação vascaína. Aproveitar e mandar um abraço para o Dr. Clóvis Munhoz, que me operou o ligamento inferior do joelho direito, né, em outubro do ano passado, e para o Daniel Gonçalves também, fisiologista do Vasco. Pedrão, faz a sua pergunta, Pedrão. Você tá ansioso, meu filho. Seja rápido por causa da hora. O homem também tem que descansar, que ele tá na folga dele. Vai lá. Tá, minha pergunta pro Rodrigo é o seguinte. Rodrigo, eu acompanho muito o futebol europeu, né? Lá sou do Porto, Portugal, e vejo muitos clubes europeus por conta disso. Mesmo no dia a dia, semana a semana. E os clubes europeus, eles largaram um pouco o Brasil da descoberta de craques, porque o mercado tá muito caro. E foram buscar jogadores mais baratos em outros centros. Colômbia, México, Argentina, às vezes Chile. A pergunta é o seguinte, hoje no futebol brasileiro, como no garoto vem à flor da pele, com 17, 18 anos, já tem não sei quantos empresários, os clubes já pedem milhões e milhões de euros, uma coisa brutal, tá? Então eu vou te citar alguns exemplos que eu vi. Por exemplo, o Porto, que é o meu clube lá de Portugal, ele, por exemplo, ele contratou o James Rodrigues, que hoje é um sucesso na Copa do Mundo, quando o James tinha lá 18, 19 anos. Tá? O James começou a explodir, foi vendido por 45 milhões de euros para o Mônaco. Tá? Pro Mônaco. Agora, ano passado, eles contrataram o Reis, que estava na seleção mexicana,
que nem jogou o Campeonato Português, por exemplo, estava reserva, contratou o Herrera, e assim vai. O Falcão Garcia também foi para o Porto, o Jackson da Colômbia foi para o Porto, o Guarim da Colômbia também foi para o Porto, e aí não cito só o Porto, o Benfica também teve outros jogadores, teve o Nico Gaetan, teve o Garay, a preços muito menores do que o do mercado do Brasil. A pergunta que eu te faço é o seguinte: por que não está na hora dos clubes do Brasil começarem a investir em jogadores com pouca idade, ou seja, 17 anos, 18 anos, estrangeiros, ou seja, da América do Sul, Colômbia, México, Argentina, porque são muito mais baratos do que um jogador brasileiro, e depois com isso ganhar dinheiro na venda para o exterior? Eu emendo a pergunta com a seguinte questão. Hoje em dia, o futebol brasileiro, a gente está muito prostituído, tá? Por que eu digo isso? O nível técnico abaixou. A gente vê todo mundo comentar hoje, nos vários programas de televisão, que é um problema da qualidade do futebol brasileiro. E por que isso? Por questão de categorias de base, não estão sendo feitas como eram feitas antigamente, né? Então, o nome é prostituído mesmo, o mercado do Brasil. Não é hora dos clubes do Brasil começarem a enxergar em pegar um garoto de 17 anos, fazer uma ponte no Brasil e ganhar muito dinheiro, como estão fazendo hoje os europeus? Por exemplo, o Porto ganhou um dinheirão no Rames, e não só nesse, em outros também. É que eu sinto hoje que o Brasil ele pega alguns estrangeiros, mas nunca o jogador em formação, nunca o cara com 17, 18 anos. E aí ele perde essa chance de fazer uma joia, por exemplo, rodar e com isso ir para fora. Outro jogador, o Quinteiro, que acabou com o Brasil e a Argentina no Sub-20, né? O Porto também contratou, foi dito como uma joia. Eles foram pegar com 19 anos. E não, o Brasil não está pegando isso. Não é mais barato e não traz mais retorno se um clube brasileiro começar a fazer isso. Eu ainda não vi nenhum clube começar a pegar jogadores de 17, 18 anos no Brasil. Então eu queria te fazer essa pergunta e falar mais uma vez que, no meu entendimento, o nível do futebol colombiano, chileno hoje, está começando a ser muito maior do que o Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso é uma prova de que deveria ser olhado até com outros olhos também, essa de pegar o jogador mais jovem e vender, fazendo esse dinheiro. Essa é a pergunta que eu tenho que te fazer. Pedro, é claro que é uma saída, é uma tendência até. Só vale ressaltar o seguinte: é mais viável para os clubes europeus, porque essa aquisição desses jogadores mais jovens, ela tem um custo. Claro que não é um custo elevadíssimo, mas ela tem um custo. Aonde que está o problema também? Porque os jogadores não estão indo, principalmente para Portugal. E aí eu posso dizer porque hoje no Brasil, para um jogador já afirmado, paga-se mais aqui, excetuando Porto e Benfica, em alguns casos, viu? Nem todos, do que paga-se mais aqui do que boa parte dos clubes europeus. Essa é a realidade. Eu estou falando da questão de salário, tá? Questão de remuneração. Um dos primeiros clubes, só para você saber, que nos procurou, na época eu ainda estava para comprar o Dedé, foi o Benfica. E a proposta para o Vasco, ela era até certo ponto satisfatória, mas para o atleta não era. O atleta não viu como sendo uma grande oportunidade e acabou, depois da minha saída, se transferindo para o Cruzeiro. Então é um problema que nós enfrentamos hoje. Eu estava falando anteriormente a respeito de contratos. Problemas que nós enfrentamos. Um jovem, você paga pela perspectiva dele se tornar a ser um grande jogador, e não pelo jogador afirmado. Então você, na hora de renovar um contrato de um determinado atleta, você tem que levar isso em consideração. No momento que você renova um contrato, o clube tem que acabar cedendo direitos econômicos. Isso, para o torcedor comum, muitas vezes fica se perguntando como que um jogador, desde os 12 anos no Vasco, quando ele vende, o Vasco tem 50% só. Porque se não fosse 50%, era zero. Porque você não consegue renovar o contrato sem ceder para o empresário, para a família, para o próprio atleta. Essa é uma realidade nossa hoje. O clube está, infelizmente, as falhas da legislação, e principalmente da Lei Pelé, elas vieram realmente por prejudicar muito os clubes. Onde tem o investimento, onde tem a formação, e na hora da venda, boa parte da fatia, se não quase metade dela, tem que ficar com pessoas que não tiveram o mesmo investimento do que o clube. Pode ser, sim, que essa tendência ela se estenda aqui ao Brasil, viu, Pedro? De você buscar antes do jogador afirmado. Porque é muito difícil você contratar um jogador, seja do mercado chileno, argentino, colombiano, quando joga na equipe. Nós estamos falando de 3, 4, 2 de euros. E isso fica inviável para os clubes aqui. Pelo menos na realidade do Vasco. Isso é inviável. Então você tem que pagar menos por jogadores ainda em formação.
pode vir a ser uma tendência, apesar de que eu acredito que nós temos aí, se bem trabalhados, e aí é uma falha que nós temos que fazer, nós temos que fazer essa meia-culpa, melhorar a nossa formação em geral. Outra coisa que é cultural, e que também vocês devem saber, que está cada vez mais difícil você trabalhar com jovens aqui no Brasil, né? Porque eu costumo dizer que na época em que eu jogava, você era um jogador de futebol tentando ser atleta, né? Porque atleta era uma palavra na qual ela não era tão pejorativa, né? Hoje em dia não, hoje o atleta ele é quase que um popstar, né? Se você for ver, o período no qual o atleta hoje pratica o seu trabalho, ele é quase mínimo. Em compensação, o número de eventos, de exposição da sua imagem, ela é exorbitante, exorbitante. Então, nós estamos aí passando por um momento aí de muita discussão em relação a essa questão cultural, do que o nosso jogador e atleta brasileiro precisa ser. Ele precisa ser melhor formado. Eu acho que isso aí é consenso, e essa melhor formação ela não diz respeito somente na questão técnica, física, psicológica, e sim de formação. Ele saber que essa é a profissão dele e também tem os seus deveres, né? Porque o atleta nosso aqui ele é formado sempre querendo os direitos, e os deveres, infelizmente, ficam em segundo plano. Então, Pedro, essa é a visão que eu tenho do atleta de futebol formado no Brasil, e você tem razão no que diz respeito ao atleta latino, né? Desses outros países. Eles vêm com, muitas vezes, muito mais perfil profissional do que o nosso. E por isso que muitas das vezes eles acabam ocupando o espaço que outrora foi nosso, principalmente no mercado europeu. Perfeito, Rodrigo. Lembrando que o Pinilla quase eliminou o Brasil no final do jogo e depois colaborou com a perda do pênalti. Eu falei aqui em casa, ele vai perder, que ele é fraco. Jorge Luiz Alves Bezerra, representando a campanha Vasco da Zero. Tenta ser rápido, Jorge, para a gente liberar o Rodrigo. Vai lá, meu amigo. Não tem problema, deixa eu... Jorge, Vimer, vai lá, segue lá, para não perdermos tempo. A intervenção aqui... Oi, voltou o Jorge, vai, Jorge. Oi. Vai, pode ir. Oi. Tá escutando? Sim, pode falar. Então, para mim, amigos, agradecer o Rodrigo. Agradecer o Rodrigo pela disponibilidade dele em participar aqui conosco do A Voz do Vascaíno. Congelou, vou fazer a pergunta então. Tá complicado. Vai, Vimer, é você. Vou ser bem rápido. Vocês estão agora numa época eleitoral. Eleição agora, estão para vir agora 6 de agosto, vai ter um quadro. E atualmente tem alguns candidatos já confirmados, né? E parece que todos esses candidatos, todos dizem que querem continuar com o seu trabalho lá no Vasco. Todos dizem, como você mesmo falou, que querem continuar contigo. Mas você, Rodrigo Caetano, não precisa citar nomes, tem algum desses candidatos que você não gostaria de trabalhar com ele? Se você quiser dizer o nome, pode dizer, mas tem algum candidato que você não teria simpatia, ou vamos dizer assim, não seria do seu agrado trabalhar com ele? Não, Eduardo, de forma nenhuma. Primeiro, Eduardo, eu disse no início, eu tenho que ser leal e comprometido com a instituição, né? É óbvio que aquele que for o vencedor virá com uma nova proposta, certamente um novo método de trabalho, e aí todas as pessoas que hoje fazem parte, dentre as quais eu também, serão talvez ouvidas, e aí nós vamos discutir qual é esse projeto para frente, né? Porque todo mandatário, quando busca assumir um clube da grandeza do Vasco, ele deve ter um projeto, e aí vai ser a hora da discussão. Nesse momento eu procuro não me envolver com absolutamente nada relacionado à política, porque eu sou apolítico, eu acredito na importância do profissional justamente nesse momento. Porque imaginemos se o clube estivesse hoje tocado somente por pessoas não remuneradas, por dirigentes estatutários. Como seria? Não, como seria nesse momento que a política está efervescendo, né? O clube pararia? Quais seriam as diretrizes? Não, e dessa forma nós estamos ali tocando o clube da forma como podemos.
E aí vamos aguardar o resultado, mas de antemão, já sem sombra de dúvidas, que eu estou para colaborar com o clube e nós vamos sentar no futuro com o futuro presidente. Primeiro ver dele o desejo, né, confirmado da continuidade do trabalho e depois daquilo que ele projeta como sendo ideal para o clube. E aí a gente vai alinhar as nossas ideias e projetos, com certeza. Agora só uma perguntinha, Rodrigo. Você já viu alguma seleção sem meio de campo jogando no Brasil? Você já viu uma seleção do Brasil que só tem ataque e defesa, não tem meio de campo? Como? Você já viu isso? Ou alguma vez o Brasil tem uma seleção que não, como essa, que não tem meio de campo, só tem ataque e defesa, chutão pra frente, até que se vira? Com todo respeito à seleção, eu faço a seguinte comparação. Romário e Ronaldo, os últimos 9 com o Fred, com todo respeito ao Fred. Vai, Rodrigo. Formação, não estamos formando meio de campo. Não estamos formando mais o craque. Não, mas é uma verdade, Ricardo. Deixa eu dar minha visão aí, é uma verdade. Sabe por quê? Existe hoje nesse setor do campo uma coisa que é o seguinte: a grande maioria dos técnicos, quando vê um meio campo que busca ser um organizador, mas que não tem a grande virtude da marcação, ele empurra para frente, certo? Empurra para ser um atacante. E aí acaba fazendo com que esse provável meio campista se torne um meia atacante. E aqueles que têm na questão da marcação, o seu forte acaba sendo realmente esse volante com um pouco mais de obrigação de armar. E aí que a gente vem correndo nesse defeito. É só você ver meia realmente de origem. Quem é, não só nessa seleção, como também nos clubes hoje brasileiros. Eu posso te dizer, sei que muitos criticam, que acham que muitas das vezes ele acaba não sumindo, mas o que nós temos hoje no Vasco, ele tem todas as características de um meio-campo de verdade, que é o Douglas. E poucos clubes têm hoje no Brasil. A verdade é essa. Se você for ver, é isso que acontece. Não tem característica de marcação? Empurra como ataque. Tem forte a marcação? Então tu vai ser volante. E aí fica esse vácuo em relação à organização das jogadas. E isso também passa pela formação, viu? Perfeito, Rodrigo. E o próprio Kaká não tem a característica de meia clássico. Ele é aquele meia que chega na frente. É isso aí. Aliás, Rodrigo, te dizer o seguinte: é bom ter diretor, mas diretor capacitado igual você, né? Porque tem uns aí também, Deus que me perdoe, mas deixa pra lá. Jorge, é contigo, rapidinho, vai lá. Então, Rodrigo, agradecer, amigo, você ter participado conosco do A Voz do Vascaíno, te fazer um convite aqui publicamente para que você nos conceder uma participação ao VDZ TV, que é o Vasco Dívida Zero TV, que nós transmitimos todas as terças-feiras, às 20h30. O amigo fica a critério, se puder participar, de escolher ou a próxima ou nos próximos programas conosco. Lembrar, tá no Voz Vascaíno, você permaneça na direção de futebol. Vocês estão escutando? Vamos, pode ir. Então, estamos escutando, pode ir, Jorge. Então, nós ficamos aqui na torcida para que Rodrigo Caetano permaneça na direção de futebol, porque o trabalho dele é uma sequência. Nós vimos entre 2009 e 2011 e a sequência do trabalho nos garantiu bons frutos e títulos, inclusive, né? Obrigado, Jorge. Obrigado pelo carinho. Estou à disposição para participar, claro. Michel aí tem todos os meus contatos aí, ele te passa. Vai ser um prazer. Vindo do Vasco, meu amigo, é prioridade. Tá certo, obrigado. Bom, é impressionante a qualidade você, Rodrigo, a qualidade do entrevistado hoje aqui no A Voz do Vascaíno, estávamos até falando aqui no interno. Realmente você está de parabéns por toda a tua competência e capacidade. Tem que tirar leite de pedra, literalmente, no Vasco hoje, que o Vasco hoje, aí eu que estou falando, não é você, é uma bagunça, infelizmente. Agradecer por, desde o princípio do primeiro contato, você ter sido muito solícito, tanto por telefone como por e-mail. Agradecer mesmo de coração a sua presença, de estar aqui hoje nos prestigiando na Voz do Vascaíno, tirando minutos do seu descanso, tirando parte do seu descanso para nos atender e atender aos vascaínos que acompanham o nosso programa há muito tempo.
E te fazer uma última pergunta, e já para você emenda com o seu boa noite, seu destaque final para a Nação Vascaína, para te liberar também, que já está bem tarde, perguntar o seguinte, até onde nós podemos ir na Copa do Brasil, e gostaria que você respondesse também, se tem jogadores, sem mencionar nomes, obviamente, né, até por uma questão de ética, que estão recebendo salários assim, sem serem aproveitados no Vasco. Só isso, Rodrigo. Muito grato de você estar nos aqui até hoje, até agora, até esse horário, disponibilizando o seu tempo para nos atender. Muito obrigado mesmo de coração, boa noite e saudações vascaínas. É contigo, já pode se despedir e dar o seu destaque final. Tá bom. Michel, Rodrigo, desculpa interromper. Se você, por gentileza, nós tivemos muitas perguntas no YouTube aqui que a gente não pôde, obviamente, não tivemos, por questão de tempo, ler todas no ar. Você tem algum e-mail, enfim, alguma assessoria, alguma coisa que a gente poderia estar passando esse contato para repassar essas perguntas, enfim, para você, por favor? Então, eu prefiro que seja feito através do Michel aí, que tem o meu e-mail, meu e-mail, né, particular, Maravilha. né? Maravilha. Aí fica tudo mais fácil e eu, dentro da possibilidade aí, vou procurar responder sim com o maior prazer. E eu vou aproveitar então, tá? Desculpe, mas já que está todo mundo pedindo jogador, eu posso pedir para você o Rames Rodrigues aí da Colômbia? Você não tem como trazer para o Vasco? Peraí, cara, ele vai botar pro Porto, pelo amor de Deus. Rodrigo, eu vi um torcedor aqui indicando Marquinhos do Avaí. O torcedor está apreensivo. Vai, Rodrigo, é contigo. Bom, eu adoraria. Eu fui perguntado sobre isso ontem na saída do Maracanã, um vascaíno me abordou dizendo que teve a foto, né, do Rames Rodrigues com a camisa do Vasco, eles treinaram em São Januário, e se isso era significado de negociação. Eu digo, pô, meu amigo, adoraria, mas a gente tem que saber a nossa... Vou intermediar, Rodrigo, vou intermediar. Tá bom, Pedro, tá bom. Traz alguém ajuda ele para trazer alguém do Porto, Pedrão. Faço questão de intermediar essa. Pelo amor de Deus, vai lá, Rodrigo. Não, quem sabe, né? Mas assim, primeiro te dizer, Michel, que você perguntou ali, nós temos hoje ainda apenas 3 atletas que não fazem parte dos planos, que estão entrando separado, e que nós, claro, que temos o compromisso contratual, que é o Michel Alves, o Ney e o Sandro Silva. Quando nós chegamos, nós tínhamos 19 atletas, né, que não fizeram parte do início do nosso trabalho, e nós conseguimos colocar, outros terminaram o contrato, os outros nós fizemos acordo e se resumiu esses 3. A gente espera aí que o mais breve possível ocorra a realocação deles, né, que realmente não é interessante nem para o Vasco, mas também para eles, né, não tem a menor dúvida disso. Então parabéns, Rodrigo, você deu uma bela enxugada então, de 19 para 3, parabéns. E nós temos hoje dentro do nosso elenco, nós temos... com os goleiros, nós temos 32 atletas, apenas. Quando eu falo apenas, é porque você considera aí os meninos que subiram da base, quer dizer, nós temos um elenco que a gente trabalha de forma enxuta, e não é só por uma questão financeira, para qualidade de trabalho também, né? Você muitas vezes com um elenco numeroso, você acaba induzindo o técnico ao erro, né? Isso ocorre, porque ele acaba tendo uma rotatividade no elenco que muitas vezes faz com que prejudique o trabalho dele. Agora, você tinha feito outra pergunta, Michel, em relação a isso e a... Copa do Brasil. Você Copa acha do Brasil. que nós temos que nos dedicar muito à Série B, né? Mas você acha que isso vai atrapalhar a Copa do Brasil? Podemos nos dedicar também um pouquinho a ela? Devemos. Temos o confronto com a Ponte Preta, onde no sorteio nós vamos jogar o segundo jogo em casa, em São Januário, que é fundamental. E o Vasco, na questão de Copa, tem uma vantagem a nosso favor. E qual que é? O nosso estádio. Não é fácil o adversário chegar ali e ter que reverter um resultado, ou ter que realmente fazer um resultado em cima do Vasco. É difícil. São Januário, quando tem um bom público, a torcida em cima, não é fácil para ninguém. Esse foi o nosso diferencial em 2011. E tenho certeza que se passarmos pela Ponte Preta, vamos entrar nas oitavas de final. Entrarão as equipes que estavam na Libertadores. Claro que aí não vai ter jogo fácil. Mas é perfeitamente possível sim nós chegarmos longe. Não tem a menor dúvida. Nós temos um time experiente hoje. Vai depender muito de nós termos sequência com esse time. Não termos problemas de lesões, como tivemos antes da parada da Copa do Mundo. Nossa equipe é forte, acostumada a jogar. Esses atletas estão acostumados a jogar e vão ver em São Januário um diferencial a nosso favor.
Bom, dito isso, né, eu queria agradecer a Michel, Eduardo, Jorge, Pedro e Mauro, pessoalmente vocês, e aí fazendo isso a todos aqueles que entraram no programa, seja por e-mail ou pelas redes sociais, dizer que foi um prazer grande ter estado aí com vocês. Volto a dizer, nós não temos a equipe dos sonhos de todos eles, de todos nós, mas nós temos hoje uma equipe e atletas que são, estão e serão sempre comprometidos com o Vasco, porque isso depende da liderança, isso depende da gestão, e o que pauta o meu trabalho é isso, é comprometimento. Eu não posso admitir que pessoas que trabalhem comigo estejam menos comprometidas do que eu, e principalmente menos comprometidas com o clube. Então é dessa forma que a gente procura cobrar, é dessa forma que a gente procura criar espírito de equipe, e a gente vai seguir a nossa luta aí nesse segundo semestre, mirando ter um final de ano bom para todos nós e para essa nação vascaína que está sofrida aí, mas espero que todos nós tenhamos algo a comemorar aí no final desse ano. Obrigado de coração pelo carinho de vocês e de todos os torcedores que entraram em contato no programa. Dizer que foi um prazer, novamente parabenizar pelo formato do programa, dizer que atinge o mundo inteiro, né? E estou à disposição sempre que possível, Michel, você sabe. E vou estar, como eu falei no início ali pro Jorge, vindo do Vasco, para mim é prioridade. Então a gente sempre tem que achar um espaço na agenda para isso, tá? Obrigado de coração a todos vocês. Rodrigo. Perfeito. Grande abraço. Mande um abraço pro teu filho aí que passou umas 2 vezes aí atrás. Rodrigo. Fala, Pedrão. Não, eu só queria agradecer ao Rodrigo Caetano e dizer para ele que eu estou muito bem impressionado com a humildade e simplicidade que eu vi nele. Eu tenho um irmão... E é o melhor profissional de futebol do Brasil. Irmão mesmo meu, então ele conhece bem, eu considero um irmão meu, o Zé Fernando, lá do Vasco, que ele adora você, acho que é muito seu amigo. Ele uma vez me falou assim para mim: no dia que você falar com o Rodrigo Caetano, você vira fã dele na hora, porque ele é um cara tão do bem e de tanto caráter, você vai ficar impressionado. É impressionante a simplicidade e humildade que você está no programa. É uma coisa impressionante. Eu quero dar os parabéns. Pedrão, outra coisa. E o Manuel Gonçalves, que é outro grande amigo meu, sempre falou muito bem de você. Ou seja, legal. E eu aqui estou vendo que essas duas pessoas que sempre elogiaram você ao máximo, que elas estão cobertas de razão. Porque, olha, é impressionante uma pessoa como você, um grande profissional do futebol, com essa simplicidade e humildade, é realmente de tirar o chapéu. Parabéns. Pedrão, escreve aí. E só digo uma coisa, e aí eu particularmente faço votos de que um profissional como você trabalhe com o meu candidato a presidente, Eurico Miranda, que eu acho que vai ser o casamento pro Vasco ideal. E tenho certeza que ano que vem o Vasco vai ficar o título nacional. Rodrigo Caetano, é candidato dele, mas não é meu não. Rodrigo. Parabéns, Rodrigo. Mas não é meu não. Ô, Pedrão, anota aí. Mas não é meu não. Rodrigo, anote aí. Infelizmente para mim, porque eu queria ver você no Vasco muitos anos, você vai atingir a seleção brasileira. Eu não tenho a menor dúvida disso. Infelizmente que eu queria ver você no Vasco por muitos e muitos anos. Fala, Mauro, quer falar para ir embora? Não, eu quero o seguinte, Rodrigo, hoje tu passa aí o endereço da tua avó, eu vou tomar um café com ela lá em Santo Antônio da Patrulha, viu? Eu vou lá visitar os vascaínos lá no Rio Grande do Sul, viu? Tem que tirar, viu, gente? Tem que tirar uma foto dessa bandeira que ele falou da avó dele lá. É verdade, é mais pura verdade. E vai estar lá hasteada, vai ser fácil de achar, Mauro. Dizer ao Pedro que realmente ele citou duas grandes figuras, amigos, realmente de longa data. Todo mundo do Caldeirão. E Pedro, é obrigação nossa. Eu acho que são princípios e valores que a gente carrega de casa, né? E independentemente da história que a gente constrói, do caminho que a gente percorre, os princípios e valores a gente carrega lá da casa dessa minha avó de 97 anos. Rodrigo, a alma da Casa Gaúcha é a cozinha, tá certo? É verdade. É lá que tudo acontece. Então, eu não faço mais nada, Pedro, do que a minha obrigação em receber bem as pessoas, em retribuir o carinho, tá? Porque eu aprendi a ser assim, foi assim que eu fui formado. E só para você saber, o Teu Porto, e a gente não tentou, mas bem que eles poderiam, né,
não está sendo aproveitado, e aí eu estou falando dentro da realidade do Vasco, né? Aquele menino Kelvin, que foi do Paraná, que fez o gol do título e tudo, está jogando lá no Porto B. E eles não quiseram ceder pro Vasco aí. Pedrão, missão! Situação aí. Pedrão, missão, Pedrão! Liga olha a pressão! Liga olha a presidente do Porto lá, hein? Liga pro presidente. Mas é isso, bom, muito Caetano, obrigado. Muito obrigado, Michel. Fala. Vou dar meu agradecimento final. Caetano, muito obrigado por você ter aparecido no nosso programa aqui, mais uma vez. Realmente você foi sensacional. E dizer que eu quero agradecer, vou lá estar em São Januário, pretendo te dar um abraço pessoalmente. Estou sempre vira de mexe, eu vou lá. E de qualquer maneira dizer, muito obrigado para nós, vascaínos, por orgulho para esse programa, tê-lo aqui. Foi um maior prazer e realmente sucesso, todo sucesso para você nessa missão do Vasco, que é reerguer nosso time, reerguer nossa instituição, tirar infelizmente, desse abismo que é uma segunda divisão e colocar no lugar dele de direito, que é o lugar de um gigante. Para mim é a segunda maior torcida do Brasil, assim, para mim é disparado, e para mim é colocar no pedestal lá em cima, que é o lugar do Vasco, não nesse abismo que nós nos encontramos. E realmente, eu não sei se a torcida do Vasco está com a mesma ferocidade daquela Série B de apoiar, porque é uma pancada há pouco tempo e é um desânimo natural da torcida, e entre eles compartilho desse desânimo de ver o Vasco instituição. Mas acredito em você, acredito que você tem uma missão ainda a ser cumprida no Vasco. Não acredito que seja só uma missão de 2, 3 anos, sim. É uma missão de 4, 5 anos, que acho que não se faz uma coisa em menos de 5 anos. Eu tenho esse pensamento. De 4 a 5 anos, no mínimo, que acho que você tem um tempo para você implantar um sistema de trabalho. E esse sistema de trabalho deve começar pela base e que se estende ao profissional. Obrigado, Eduardo. Rodrigo, eu só quero acrescentar que uma coisa que me chamava muita atenção é que quando o Vasco era prejudicado pelas arbitragens, eu via você, Rodrigo Caetano, ir lá nas coletivas reclamar e os vascaínos lá, os presidente, vice, não via. E realmente é uma coisa que me toca muito e realmente, como disse o Vime, você tem que ficar lá por muito, muito tempo para resolver essa questão, porque tá difícil. É isso, abraço de coração, obrigado por ter participado. Deixa eu só te falar que paguei muita punição no STJD por essas reclamações. Por algumas poucas vezes. Agora aqui, por conta disso que o Eduardo falou, eu queria me despedir pedindo, né, que o torcedor ele compareça. Nós vamos agora voltar ao nosso estádio. Tivemos inúmeras adversidades, jogadores lesionados, jogaram longe de São Januário. Temos mais um jogo na volta contra Santa Cruz. E depois no sábado à tarde contra o América de Natal. Esses jogadores que estão no clube, agora o Kleber que chegou, eles têm que ter a noção do tamanho do Vasco. E a noção do tamanho do Vasco é o torcedor lotando São Januário e empurrando o time. Só assim ele vai ter uma ideia da grandeza do nosso clube. Nós precisamos da presença do torcedor e do apoio. Esses jogadores, que, apesar de todas as dificuldades financeiras, vale ressaltar, você não vê um jogador, pelo menos esse ano não teve e não terá, nenhum jogador deixando de cumprir as suas obrigações, deixando de treinar, deixando de se empenhar. Eu lembro num passado não muito distante, ano passado mesmo, o Vasco, em dificuldades semelhantes, sendo manchete nos jornais em relação a jogadores não treinando, ou manifestando sua insatisfação. Esse nosso grupo não tem isso. Não tem uma linha sequer de um jogador insatisfeito, apesar de enfrentarmos as dificuldades que nós temos, elas ficam dentro do nosso ambiente de trabalho. Elas jamais vão ser expostas porque dessa forma você acaba prejudicando a imagem da instituição. Então, na hora que a gente precisa que o torcedor empurre, eu volto a dizer, não é o time dos sonhos, não é, mas são jogadores que merecem esse reconhecimento. Porque mesmo no momento difícil do clube, eles estão lá. Estamos treinando hoje em Curicica, praticamente quase 30 graus, porque São Januário está cedido à FIFA, quer dizer, e os jogadores estão ali empenhados em recuperar a melhor forma física, a melhor condição, para depois voltar com tudo na Série B. Eu só gostaria de fazer esse pedido mesmo, porque é importante esse casamento do torcedor com o time. Apesar de tudo, de todas as adversidades, da imprensa muitas vezes apregoar só as coisas ruins que o Vasco tem. Não. Vamos nós, vascaínos, falar das coisas boas que o clube tem e mostrar para esses atletas que eles fizeram a escolha correta,
que eles realmente vão ter uma noção do tamanho do Vasco, como foi numa quinta-feira que nunca vai me sair da memória, que foi quando nós chegamos de Curitiba, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro parou para o Vasco celebrar o título da Copa do Brasil inédito. Então, é isso que eu quero que esses atletas aí possam viver junto conosco de novo. Obrigado a vocês. Beijo no coração aí. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigado. E que Fluminense e Flamengo te deixem em paz aqui no Vasco, que o melhor diretor de futebol está aqui no Vasco e vão procurar outra coisa para outro profissional por aí. Um abraço, Rodrigo. Saudações. Obrigado, Rodrigo. Deus, é só fechar aí no X aí do teu lado direito. Valeu. Manda um abraço ao Carlos Germano. E manda um abraço ao Carlos Germano. Valeu, abraço, pode deixar. Um abraço. Só fechar aí, Rodrigo. Tá, um abraço. Desculpa aí a demora. Boa noite. Tchau. Bom, dito isso, rapaz, vamos já para boa noite dos nossos participantes. É muito legal a qualidade do entrevistado. E é isso, A Voz do Vascaíno vai seguindo essa toada. Convidar também as pessoas a curtir a nossa fanpage, Fanáticos da Colina, sempre defesa do Vasco, e a mandar uma solicitação lá para o grupo Fanáticos da Colina. Dito isso, vamos para o boa noite dos nossos participantes. Vamos para o boa noite direto de Santa Catarina, de Mauro Bremer. O que você